Então, meus irmãos, minhas irmãs, este Evangelho, extraído de São João, capítulo 6, é conhecido por nós porque é o Evangelho em que Jesus, ele fala claramente que Ele é o pão, Ele se faz alimento. É um Evangelho eucarístico. Fala da presença real de Jesus, que se dá como alimento para nós em cada Santa Missa. Minha carne é verdadeira comida, meu sangue é verdadeira bebida. Quem come deste pão viverá eternamente, e o pão que eu darei é minha carne dada para a vida do mundo. E São Pio tinha uma devoção especialíssima a Jesus no Santíssimo Sacramento. Uma devoção que inclusive fazia com que ele entrasse numa espécie de êxtase dentro da própria Santa Missa. Tanto é que às vezes a missa de São Pio durava 2, 3, 4 horas com ele contemplando Jesus elevado na Eucaristia. Mas apesar do Evangelho ser muito rico e nos dá inclusive essa brecha para falar também da vida de São Pio, eu gostaria de hoje meditar a primeira leitura de Atos dos Apóstolos que nós acabamos de ouvir, porque ela também é importante. Ela fala do eunuco etíope que lia a palavra de Deus e não compreendia. Naquela época ainda não era o Novo e o Antigo Testamento. Naquela época era mais aquilo que nós conhecemos como o Antigo Testamento, mas na época, ainda assim, ainda era chamada de Torá, a lei. Então ele lia a Torá e não compreendia. E o Espírito conduz Filipe, um dos apóstolos, para que possa explicar ao eunuco. Então, inclusive a leitura nos diz: Filipe se aproxima do eunuco e fala: tu compreendes o que estás lendo? O eunuco respondeu: como posso se ninguém me explica? Então convidou Filipe a subir e a sentar-se junto dele. E continua Atos dos Apóstolos. O eunuco disse a Filipe: peço que me expliques de quem o profeta está dizendo isso. Ele fala de si mesmo ou se refere a algum outro? Então Filipe começou a falar, partindo dessa passagem da Escritura, anunciou Jesus ao eunuco. Então, o que eu estou querendo chamar a atenção aqui? O papel que nós temos de transmitir a fé, de sermos portadores da fé, de sermos testemunhas dessa fé em Jesus Cristo e, deixa eu usar um termo meio estranho, de sermos explicadores dessa fé. Então, é necessário, muitas vezes, ensinar o conteúdo da fé. Muitas pessoas precisam do ensino para poder compreender e, compreendendo, viver e, vivendo, desenvolver esta fé, amadurecer esta fé. E o problema hoje é que nós vivemos numa grande ignorância, no sentido de não conhecer direito a fé que nós professamos. Desculpa dizer, não quero ofender ninguém, mas o católico é o primeiro ignorante da própria fé que ele professa. Nós vivemos de superstições, de uma mentalidade mágica, nós vivemos de ritualismos. Nós vivemos de repetir fórmulas achando que
da repetição dessas fórmulas vai acontecer um milagre ou os problemas vão ser solucionados. Então é preciso que nós compreendamos a própria fé que nós professamos. Porque se eu não compreendo a fé, eu não vou conseguir viver direito. Se eu não aprofundo o conteúdo da fé, se eu não conheço, eu não vou conseguir praticar. E se eu conheço de uma maneira distorcida, eu vivo mal. E porque vivo mal, não me converto. E porque vivo mal, o milagre de Deus não acontece. Não porque Deus não quer, é porque não está tendo feedback da minha parte. Porque eu estou pensando uma coisa e Deus está querendo me dizer outra. Por isso a necessidade de termos quem nos explique. E a necessidade de nós aprofundarmos o estudo da nossa fé para podermos também explicar para os outros. Não como donos da verdade, apenas como canais da graça. E a pessoa recebendo a explicação, a orientação, ela segue se ela quiser, porque ela é livre. Nós não temos obrigação nós não podemos obrigar ninguém a viver a fé. Isso é com cada um que acolhe ou não esta fé. O problema é que muitas vezes nós não sabemos explicar. E quando explicamos, porque não sabemos, explicamos a partir de preconceitos, de conceitos que a gente tem que não são bem, de fato, a verdadeira interpretação da fé, e aí já vamos multiplicando erros. E aí nós vamos ficando expostos para viver um tipo de fé que nós podemos dizer uma fé produto, uma fé comércio, uma fé do tipo, o freguês sempre tem razão porque eu estou comprando esse produto. Uma fé do tipo, Deus e a igreja têm que me agradar, tem que fazer as minhas vontades, tem que satisfazer os meus caprichos, tem que corresponder às minhas necessidades. Não, Deus não tem que corresponder à necessidade de ninguém, Deus não tem que agradar ninguém. Na verdade, somos nós que devemos corresponder a Deus, e somos nós que devemos procurar agradar e corresponder ao seu amor. Na verdade, não é Deus que tem que se moldar ao meu jeito de ser, sou eu que tenho que me moldar à verdade de Deus que me liberta, me cura, que restaura a minha vida e que me dá a salvação. Jesus Cristo, a igreja, não está aí para agradar ninguém. Muito pelo contrário, a verdade da igreja, quando dita, vai te desagradar, vai te incomodar, vai doer a tua consciência, vai causar em ti um incômodo tal que você vai repensar a vida, e aí você vai começar a viver um processo de conversão. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Portanto, conhecer a fé é viver um processo de conversão. Conhecer a fé é viver um processo em que eu sou levado a repensar a minha vida. Conhecer a fé é receber a verdade que muitas vezes dói, porque coloca o dedo na ferida, mas é uma verdade que me faz enxergar as coisas. E a partir do esclarecimento das coisas, de aceitar a realidade como ela é, a vida como ela é, de aceitar a verdade como ela é, eu tenho capacidade de responder à altura, sem fantasias, sem pensamento mágico, sem ilusões. Então, por isso é importante esse trecho do apóstolo Filipe, que explica ao eunuco etíope a fé em Jesus Cristo. Por isso é importante que nós aprofundemos o estudo da nossa fé. Não basta só aquela catequese que você recebeu de primeira Eucaristia quando era criança. Não basta só aquela catequese que você recebeu de crisma quando era adolescente.
é pouco demais. E eu posso provar que muitas vezes nós católicos pouco sabemos da fé. Se eu perguntar, pelo amor de Deus, não me respondam, eu não quero constranger ninguém, só estou querendo fazer uma homilia que leve você a refletir e amadurecer. Também não estou querendo ofender ninguém. Se eu perguntar quais são os efeitos que o batismo causa na pessoa que é batizada, eu tenho certeza que a maioria dos católicos não vai saber dizer todos os efeitos. Vai ficar boiando. Como é efeito? Que negócio é esse? Batismo tem efeito? Tem. Primeiro efeito que o batismo causa: nós nos tornamos templos do Espírito Santo. Misteriosamente ele vem habitar em nós. Segundo efeito que o batismo causa: ele apaga a mancha do pecado original. Terceiro efeito que o batismo causa: ele nos religa a Deus, ele nos coloca em comunhão com Deus, porque antes do batismo estamos fora da comunhão com Deus. Quarto efeito que o batismo causa: ele nos devolve a graça santificante que nós tínhamos perdido em Adão e Eva. Então nós recebemos essa graça santificante que nos permite nos abrirmos para Deus e nos tornarmos santos e participarmos da vida divina, graça santificante que tínhamos perdido. Quinto efeito que o batismo causa: nos torna co-herdeiros com Cristo do reino dos céus. Aí eu pergunto: você sabia desses efeitos do batismo? Não. Então muitas vezes nós católicos somos os primeiros, desculpa, quero ofender, ignorantes no sentido de não conhecer na nossa própria fé. Por isso muito fácil a gente abandona a fé, por isso muito fácil qualquer outra seita nos ilude, por isso muito fácil nós nos desiludimos, e por isso muito fácil qualquer charlatão nos engana. Então daí a necessidade que nós temos de estudar a fé. Mas atenção, cuidado com as redes sociais, cuidado com os fanáticos de redes sociais, que inclusive são engajados em igreja, que levam a tudo ao pé da letra, que são exagerados, que ficam estimulando um moralismo, um puritanismo, moralismo no sentido de condenar tudo está errado, ser a patrulha da igreja, e um puritanismo no sentido que agora eu vou ensinar uma coisa que vai purificar a igreja, purificar o mundo. Cuidado com os moralistas e com os puritanos da rede social. Cuidado com aquela pessoa que aparece sendo o defensor da moral e dos bons costumes. Geralmente é uma pessoa rasa, pouco profunda, cheia de radicalismos, de raivas e de ódios, e que mais ensina a odiar do que a amar, mais ensina a sermos pessoas revoltadas do que sermos pessoas da paz, do diálogo, da tolerância. E às vezes até estão nos colocando contra a própria igreja, porque começam a criticar em demasia a igreja. Então cuidado com certos youtubers, com certos influenciadores das redes sociais que se apresentam como interpretadores da fé. Cuidado, é preciso buscar o equilíbrio, é preciso notar o equilíbrio, porque o desleixo, viver a fé de qualquer jeito não nos serve, é um desequilíbrio, é uma fé laxista, mas também o radicalismo não nos serve, porque é uma fé fanática, desequilibrada.
Os dois extremos são perigosos. Os dois extremos afastam de Deus. Os dois extremos prejudicam as pessoas. Portanto, estamos em tempos em que o católico tem que comprar o catecismo da Igreja Católica nas livrarias católicas, vai ler, vai estudar, vai pegar uma página por dia e aprender no catecismo que já está pronto, ensinando a verdadeira fé. E aquilo que você não sabe, nas paróquias estão espalhadas as escolas da fé. Uma vergonha as escolas da fé, porque começa com 30 pessoas, depois de um mês só tem 5. Nós somos preguiçosos em conhecer a nossa fé, por isso vivemos mal a nossa fé, por isso tratamos a fé como produto. Eu quero que me agrade, eu quero que faça do meu jeito. Se não for do meu jeito, eu fico com raiva do padre, eu fico com raiva da freira, eu fico com raiva do coordenador da comunidade. Eu não piso mais lá porque não fez as coisas como eu queria. A igreja não é para fazer as coisas que você quer. A igreja é para te dizer a verdade que te converte. Portanto, ela vai causar incômodo. A igreja é para te incomodar. É para colocar o dedo na ferida e dizer você está errado. É para colocar o dedo na ferida e dizer aqui tem pecado. É para colocar o dedo na ferida e dizer você precisa perdoar. É para colocar o dedo na ferida e dizer você precisa ser tolerante. É para colocar o dedo na ferida e dizer você precisa dialogar. É para colocar o dedo na ferida e dizer você precisa ter paciência. É para colocar o dedo na ferida e dizer você precisa ter misericórdia. É para colocar o dedo na ferida e dizer você precisa aprender a rezar. É para colocar o dedo na ferida e dizer a oração não é fórmula mágica, oração é para colocar em comunhão com Deus. Então, por isso, a explicação do apóstolo Filipe para o eunuco etíope está ajudando o eunuco a viver melhor a fé. Eu espero que vocês encontrem padres, religiosos, religiosas, lideranças da comunidade, católicos praticantes, que não sejam fanáticos e nem desleixados, que expliquem a fé para vocês, que haja em vocês um desejo de compreender melhor a fé que vocês professam, e que haja também, a partir daí, um desejo de, a partir da sua compreensão equilibrada, explicar para os outros que estão na ignorância. E se o outro não quer aceitar a explicação, não tem problema. Nós não estamos aqui para enfiar Jesus Cristo goela abaixo de ninguém. Aceita quem quer, vive quem quer. Nós estamos aqui para acolher, para amar, para ensinar e, no máximo, fazer a correção fraterna, que é corrigir o irmão para que ele saia do erro e passe a acertar, e acertando viva melhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.